Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água, Pompa. E a gente traz pessoas, como vocês já sabem, que tiveram a vida dedicada à água, né? Água, saneamento, qualquer coisa ligada à água, porque tem muito assunto. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o José Everaldo Vanzo. A gente se conheceu pessoalmente há muito pouco tempo, mas só que parece que é muito tempo, porque a gente tem amigos comuns, histórias que a gente compartilha, muito legal. O Vanzo, né, eu vou chamar de Vanzo, eu chamo sempre as pessoas pelo primeiro nome, mas Vanzo é um nome que pede para ser chamado, né? Pelo sobrenome, não tem jeito. É fácil, bom de falar, então todo mundo te chama de Vanzo. Vamos lá. Ele é engenheiro civil pela Engenharia de São Carlos, né? Engenharia sanitarista pela Saúde Pública da USP, bacharel em Direito, tem especialização em Engenharia e Saúde Pública, MBA em especialização em Administração pela Fundasp da USP e Filosofia pela Estácio. Vocês veem que abrangência e ecletismo. Foi professor da Universidade Federal de São Carlos pela UFSCar, pró-reitor administrativo e financeiro da Unifeb e atualmente responde pela disciplina de saneamento básico do curso de pós-graduação da FAFRAM, do CBH-SMG. É também coordenador da Câmara Técnica de Saneamento do CBH-SMG. No campo empresarial e institucional, teve várias atuações. Na Sabesp, onde atuou de 77 a 2007, ocupando cargos de alta gerência e direção corporativa nas áreas de operações do interior e litoral e de engenharia, planejamento e tecnologia. Foi diretor-presidente da FABAT, né, no Alto Tietê aqui, e das Águas do Amazonas. Continua atuando no setor de saneamento como consultor e professor, e é um dos fundadores do Grupo de Saneamento e Inovação, que pensa e propõe soluções para os desafios do saneamento básico. Muito legal. Formado por profissionais de várias áreas do saber. Fazer, composto por professores, né, do saber fazer, composto por professores universitários e altos executivos que atuaram no Brasil e no exterior ao longo dos últimos 40 anos. Eu sou um desses aí, outro dinossauro. Então, as ideias e propostas do grupo são externadas em artigos de jornais ou ensaios publicados no blog Roda da Água, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Blog Roda da Água. Então, bem-vindo ao nosso programa. Vamos lá começar do começo. Conta para a gente como é que foi lá o seu início, Vanzo. Você foi para São Carlos? Como é que você decidiu começar a trabalhar com água, né? Como é que a água começou a fazer água na sua vida ou sua vida fazer água, sei lá. Conta para a gente aí, por favor. Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro, parabenizar a você, todo o seu time, né, por ter criado esse instituto, né, voltado para a água e dentro do conceito de sustentabilidade. Então, sou um frequentador, não tão assíduo, mas já frequentei várias vezes o site do seu instituto e creio que é uma das grandes contribuições para o setor. Eu penso o seguinte, tudo é circunstâncias na vida, né? A gente faz algumas opções e depois elas vão se desdobrando. Eu fui para São Carlos movido pela ideia de fazer engenharia numa escola pública que era, enfim, a que mais me tocava na época era que fosse uma escola pública, gratuita, etc. E fui para São Carlos e lá, de alguma forma, eu acabei me encantando com a ideia do saneamento, lembrando que a escola, na época, tinha um corpo de professores, pesquisadores e de altíssimo nível, né, nível internacional, e tanto em hidráulica como em saneamento, né? E o que me atraía na época era eu ir trabalhar, acredite você, em barragens. Então, me dediquei à estrutura, me dediquei a solos bastante, sim. Até porque na CESP, né, claro, tinha dezenas de colegas graduados lá que iam diretamente para a CESP, como também outros que iam para o FESB, né,
Então, e, de alguma forma, quando eu estava no final já da graduação, o mercado voltado para barragens, enfim, ele chegou numa assíntota, ele não estava mais crescendo, etc. E aí eu me voltei realmente para a questão do saneamento. Mas é interessante isso daí, porque você não... O que eu vi na vida é o seguinte: você não faz o que gosta, você aprende a gostar do que faz. Certo? Então, Eu concordo, eu concordo. não é? E Então, depois você acaba fazendo o que gosta, né? Depois você acaba depois fazendo. isso, exatamente. Eu só fui me reencontrar com o saneamento 5 anos depois da graduação. Quando apareceu uma oportunidade na Sabesp, eu fiquei sabendo e fui lá, fiz a entrevista e, enfim, eram outros tempos, né? E aí tive a felicidade de iniciar com um grupo maravilhoso e a partir de 78 eu vim para Franca, exatamente dentro desse movimento de interiorização que a Sabesp liderou. Na verdade, nessa grande história, tem um personagem chamado Armando Fonzari Pera, que foi professor da saúde pública, foi professor da Politécnica, e foi ele que introduziu a fluoretação das águas, né, no estado de São Paulo. Ele e o Viegas, que era da área de odontologia lá da saúde pública, e ele fez o desenho da interiorização da Sabesp. De que forma? Ele usou o conceito de bacia hidrográfica, isso imagina, lá em 71, 72, certo? Ele fez o desenho e a implementação começou a partir de 74, assumindo uma cidade ali na região de São João da Boa Vista, que foi a primeira que a Sabesp assumiu. Pois bem, e aí eles estavam contratando a partir de 75, 76, a Sabesp começou a contratar muito profissional, em todas as áreas. E eu fiquei sabendo, eu trabalhava na Federal de São Carlos nessa época, e eu tinha essa vontade de ser, na verdade, engenheiro. Em São Carlos eu trabalhava na área de cálculo numérico, trabalhava com o departamento de computação e estatística, e principalmente com estatística e probabilidade. E aí né, a vontade de engenhar foi maior, né? E quando apareceu a oportunidade, então eu fui a São Paulo, fiz a entrevista, tive a sorte de ir bem na entrevista e trabalhei 1 ano em São Paulo fazendo incorporação de sistemas de água e esgoto, fazia o diagnóstico, depois fazia o inventário e calculava o valor vamos dizer, o valor todo aquele patrimônio. E que servia depois para fazer o contrato de concessão entre o município e a Sabesp. Mas o que me interessava mesmo nisso daí era vir para o interior e poder exercer plenamente aquilo que eu tinha aprendido e muito que eu ia ter que aprender, tá certo? Então, eu acabei vindo em 77, final de 77, começo de 78, para Franca e substituindo um colega importante, assim, de grande nomeada, e basicamente cuidei de toda a implantação dos sistemas de água e esgoto da regional na época, e sendo que a sede da regional era e continua sendo a Cidade Franca, né? Então, são os caminhos da vida. A gente, quando é jovem, eu penso o seguinte: você está naquela época, né, você estava mais assim com o projeto de casar, porque esse era o grande projeto, né? Casar, ter filho, e você estava pagar as contas, pagar as contas. Diferente da geração de hoje, pelo que eu leio. Mas, enfim, a motivação é essa, era ter um trabalho, né, que pudesse, enfim, permitir a realização desse outro grande sonho, que era a constituição de uma família e trabalhar para valer. Quer dizer, aí você se entregava ao trabalho,
20 horas por dia, porque hoje também sei que não é mais possível fazer isso, né? Eu vejo aí pelos meus filhos, pelos meus netos, que o mundo hoje mudou, né? Você nem pode pensar em trabalhar tanto assim, porque tua casa não vai ter casamento, tá certo? Exatamente. Mas foi isso, o Everton. Ah, Eu acho legal, que, legal. né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você fez São Carlos e tem um monte de gente que fez da área São Carlos. Já a tua turma, né, tem algumas áreas do conhecimento que parece que algumas turmas sobressaem, ou não sei se é pela capacidade dos alunos ou porque a época era propícia para aquele determinado tipo de formação, né? Parece que isso foi o caso da tua turma lá. Fala um pouco sobre essa turma e quem mais foi da tua turma que a gente já mencionou ou que eu não mencionei e que trabalharam na área? Olha só, na verdade, não só da minha turma, mas das turmas pregressas, né? Eu me lembro que o pessoal todo que se graduava em hidráulica e saneamento, rapidamente, quer dizer, rapidamente não, eles já saíam com emprego na área de saneamento, né? E tem nomes assim, como o Pedro Além, o Sim. Parlatori, que você deve conhecer, que é um, um, vamos dizer, um dos pensadores mais profundos que eu conheço, né, na questão da institucionalização do setor. Tem o Braga, já é da minha turma, e, né, o João Lotufo, o Bluetooth. Cano, o Toledo Pisa, que é um Otávio, só para as pessoas que não conhecem, Otávio Cano foi o presidente da CETESB aqui em São Paulo, né? o Braga foi diretor da ANA, Agência Nacional, um dos grandes O diretores. Cano é de Ribeirão, não é não? O Cano é de Ribeirão Preto. Na verdade, ele é de Morro Agudo, né? Ah, tá. Eu cheguei a Mas fazer fez Ribeirão. é, mas enfim, a família acabou se instalando em Ribeirão, né? Os irmãos foram ser médicos, ele Sim. escolheu a carreira de Ele é engenheiro, é verdade. se tornou e químico também, porque quando a gente fazia a graduação Ah, surgiu em São Carlos a Federal de São Carlos e ela oferecia o curso de graduação em química. E eu me lembro que ele foi fazer também o curso na de Federal? graduação em química. Então, tem o João Lotufo, enfim, tem Koji Kitahara, Roberto Campos, que não é aquele economista, é o que desenvolveu aí o fluxo ascendente, Foreste, enfim, eu poderia passar aqui Sim, bastante. legal, né? Isso é legal de ver, né? As pessoas que passaram por lá e ajudaram a É, construir a área, né? e, Muito legal. e alguns desses estavam na minha frente, quer dizer, eram pessoas com quem eu tinha um excelente relacionamento, né? E então eu fui me reencontrar com muitos deles, como eu te disse, em 77, que uma boa parte estavam trabalhando na Sabesp, na área principalmente tanto de construção, como na área de projetos propriamente e de planejamento. Então, agora, eu acredito que eram, por que, né, que vamos dizer, surge assim, gente vocacionada. Eu acredito que é também um momento histórico, né? O Brasil, naquele momento, estava criando o Plano Nacional de Saneamento. Havia um movimento mundial liderado pela ONU, que era a década da água, não sei se você lembra disso, que é Lembro, lembro. exatamente ali nos anos 70. Porque, por incrível que pareça, a maioria das cidades do mundo não eram providas com água, certo? Água de qualidade e com o Sim. simples gesto de abrir uma torneira, né? Quer dizer, quando tinha água, caminhava-se muito, perdia-se muito tempo, enfim, não havia desenvolvimento possível sem ter um sistema público de abastecimento. Então, o Brasil entrou forte nisso, né? Entrou forte porque é interessante, porque já se tinha experimentado o modelo daquilo que veio a ser o Planasa, né, o Plano Nacional de Saneamento, em São Paulo.
O professor Yasuda e outros do mesmo naipe, Nogami, Pera, eles idealizaram um plano para São Paulo que, quando surgiu essa oportunidade, se viu que era um plano tão bom, que foi depois refinado também, junto com os colegas lá do Rio de Janeiro, e se fez o plano. Por que esse plano? Esse plano, em 10 anos, ele incorporou mais de 70 milhões de brasileiros com água provida, quer dizer, em sistema de abastecimento de qualidade. 70 milhões, isso era duas Itálias na época. Quer dizer, então, e em esgoto foram 50 milhões de pessoas beneficiadas com coleta. Em que período? Que vai aí de 68, quer dizer, o plano, na verdade, idealizado, ele se instala em 72 e ele funciona bem até o final dos anos 70. Quando começa os anos 80, 81, 82, ele começou a ser, vamos dizer assim, de alguma forma, entrar em declínio, porque o agente financiador dele, que era o Banco Nacional de Habitação, gerenciava o sistema financeiro do saneamento. E em 86, porque teve uma corrupção grande, em vez de prender os bandidos, acabaram com o banco. Quer dizer, e acabou com o sistema de financiamento. Quer dizer, sabe, é um país nosso que faz escolhas que você não entende nunca, né? Você passa uma vida querendo entender por que né, certas coisas que têm que ser resolvidas de uma maneira se resolvem da pior forma possível, né? Acabou-se com o sistema financeiro. Ao acabar com o sistema financeiro, todas aquelas dezenas de empresas de saneamento estaduais entraram num processo crítico, vamos assim dizer, e daquele conjunto de mais de 20, era em torno de 20 ou 21 empresas, apenas 3 conseguiram se reinventar, né? Uma delas foi a Sabesp, através de 2 cidadãos que, no meu entendimento, mereceriam ser sempre lembrados e homenageados. Um era o que foi secretário de Saneamento de São Paulo, o Hugo Marques Rosa, né? Que era dono da Método na época, deixou a Método para ser secretário, uma coisa de uma abnegação incrível. E o outro, o Ariovaldo Carmiani, que era o presidente da empresa. Um homem de divisão internacional, crente nos poderes da gestão participativa, e ele revolucionou a empresa. Quer dizer, você tem uma ideia, Everton, no ano de 2002, ele consegue colocar a empresa num nível de governança corporativa de excelência. Ele consegue entrar no novo mercado na Bolsa e entra também na Bolsa de Nova York. Foi a primeira empresa de saneamento do mundo a conseguir isso. Isso blindou a empresa daqueles maus costumes que tinha infelicitado ela ali, que vai do começo do governo Maluf até o final do Fleury. Quer dizer, um período difícil do ponto de vista de injunções político-partidárias, agravado exponencialmente pelo problema da inflação. Aí, quando vem o ano de 95, realmente o Estado de São Paulo teve sorte, porque pegou um governador que acreditou no plano de recuperação que tinha sido estabelecido por colegas nossos do dia a dia lá em São Paulo. Ele acreditou nesse plano, né? Tinha que profissionalizar a empresa, tinha que criar, vamos dizer assim, uma gerência baseada em mérito, baseada em treinamento contínuo, né? E o fato é o seguinte: criaram-se as unidades de negócio e a partir daí a empresa mudou, né? E se tornou essa potência que hoje aí todo mundo não, alguns segmentos entendem que está na hora disso ser aproveitado por uma minoria que se auto-intitula, vamos dizer assim,
os arcanjos da eficiência e eficácia do mercado. Esse é um assunto que oportunamente, eu gostaria de discutir com vocês, mostrando o seguinte: é verdade que a iniciativa privada é tão melhor assim? Sem mencionar as lojas americanas, tá certo? Mas vamos lá, será que é? Aí eu mostro. Eu pego, por exemplo, Amazonas, Manaus, e comparo, por exemplo, com Praia Grande, a partir do ano 2000. Né? Por que Praia Grande, que tem dificuldades de engenharia muito maior que Manaus, dificuldades operacionais muito maior que Manaus, dificuldade de manutenção muito maior que Manaus, por que ela, vamos dizer, tem uma evasão de receita da ordem de menos de 1%, né? E Manaus é mais de 33%. Vai por aí. Por que lá tem 90% de cobertura de esgoto na Praia Grande e Manaus, depois de 24 anos de gestão privada, tem 16%, numa cidade que tem 2.300.000 habitantes. Quer dizer, né? Esses arautos da empresa privada, como se só por ser empresa privada ela é eficaz e eficiente, não é bem assim. Né? Então, o que eu vejo é que a gente tem que conversar nos ambientes certos e usando as palavras certas, para mostrar o seguinte, que você pode, sim, ter um Estado gerenciando com eficiência, com eficácia, de empresa privada, né? Como a Sabesp, quer dizer, ela dá 3,5 bi por ano de lucro e 75% disso ela reinveste, como uma empresa privada decente faz. Ela pega 75% e põe para cumprir a sua missão. E aquilo que falta, ela toma emprestado e paga. Né? Então, esse é um assunto que, né, a gente... Pode fazer uma pergunta. O Brasil está tentando trazer mais investimento para o saneamento, porque o governo em si não tem dinheiro para bancar tudo. Né? E esse atraso no saneamento no Brasil é uma vergonha, para dizer o mínimo. Né? A pergunta, você tem uma experiência, e a tua experiência é clara numa empresa que é uma empresa que funciona. A Sabesp não dá para dizer que não funciona. É uma empresa, tanto que para privatizar a Sabesp vai ser facílimo, né? Uma empresa que funciona, que dá resultado, não vai ter sofrimento nenhum. Mas não é isso em todo lugar, né? Não é isso em todo lugar. A Sabesp funciona, ainda assim ela sofre porque tem uma cidade como São Paulo, que é difícil de você fazer saneamento, né, com tanta moradia de baixa renda e dificuldade de coleta de esgoto. Ainda assim, se conseguiu alguns avanços impressionantes, né? Mas não é isso no Brasil inteiro. A gente não pode generalizar. Você tem empresa muito boa pública, tem empresa boa privada e tem porcaria dos dois lados também, não é verdade? É exatamente isso. A questão é a seguinte, é não deixar aquilo que está bem piorar, seja privado, seja público. É não estragar o que funciona. Exato. Quer dizer, eu acho que os dois modelos, né? Eu conheço, por exemplo, eu vivi bem a discussão do modelo da privatização de Limeira. Eu acompanhei na época, foi em 95, tá certo? E hoje Limeira está no mesmo padrão da Sabesp. Quando você olha a tarifa média, cobertura, ótimo, aplausos, né? Agora, quando você pega esse modelo e replica, tudo bem. Agora, quando você pega o modelo de Manaus, que é o caso, o que está acontecendo? E aí, respondendo o início da tua pergunta, você falou, tem dinheiro de fora? Eu também andei atrás de saber qual era o dinheiro de fora. O que eu vi foi o seguinte, quem é que financiou as outorgas e fez, e pior, não só financiou, como desenhou o modelo de concessão? Foi o BNDES. 25 bilhões nosso. Não veio da China, não veio de Singapura, não veio de lugar nenhum. Veio
veio do nosso. Aqui mesmo, dizer, do nosso bolso. E aí, olha só, Heber, olha a incoerência. Você põe 25 bilhões em nome do saneamento, dá para o governo usar em áreas diferentes do saneamento. Você sabia disso? As outorgas do Rio, que são 4 grupos, quando você soma tudo lá, dá em torno de 25 bi. 25 bi. Pois bem, foi entregue ao governo do Estado para ele usar do jeito que ele entende. Ele vai pagar a dívida, vai isso. Não foi destinado para um fundo estadual de saneamento. Não foi. Exatamente. Então, você usa o setor de saneamento como um biombo para passar dinheiro para outro setor. Quer dizer, você faz a privatização dizendo que vai recuperar. Agora sim, vamos investir. Espera um pouco, mas o dinheiro, cadê o dinheiro? Foi para o governo e ele pagou dívida. Foi o que aconteceu em Manaus. Fez um monte de... mas não aplicou no saneamento. Mas não aplicou onde precisava. A consequência imediata é aumento de tarifa. Você pega, por exemplo, a tarifa de mínima comercial do Rio de Janeiro, água, esgoto, 10 metros cúbicos, é R$340. A da Sabesp em São Paulo, quando eu fiz esse cálculo, era 136. E no interior do estado era 100, essas duas. Quer dizer, como é que você explica, sem fazer nenhuma melhoria, sem dar nenhum... assim, sem provar que você é bom naquilo, você aumenta a tarifa e fala, acredite em mim que, entendeu? Em algum momento eu vou universalizar isso. Como se a questão do uso e da ocupação do solo fosse irrelevante. Por que a Sabesp, por exemplo, não universalizou tudo em São Paulo? Por quê? Não é falta de vontade de investir, não. Nem falta de... Acontece o seguinte, que uso e ocupação do solo tem que ser resolvido. Claro. Você vai na região litorânea, mesma coisa. Tem que ser resolvido isso. Não é? Então, quando você pergunta quem pôs o dinheiro, fomos nós. E o dinheiro foi para o setor? Não foi para o setor, só se usou uma história para tirar. Dinheiro do setor, né? Lembre sempre dessa história. 25 bi no Rio de Janeiro. Pagou pela outorga, com dinheiro do BNDES, tudo bem. E foi para o Estado, não foi para o saneamento. Esse modelo não serve. Não. Agora, você pega por exemplo, você pega um modelo como foi usado na cidade mineira de Pará de Minas. Foi feita a concessão, não é uma concessão onerosa, é técnica e preço e tal, mas com a seguinte condição: a partir do 5º ano, 2,5% da receita vai para um fundo municipal de saneamento, evidentemente para financiar o quê? Não só água e esgoto, mas principalmente resíduo sólido e drenagem urbana, que Sim. são 2 aspectos importantes da vida comunitária e que é esquecido, certo? Porque não tem dinheiro. E eu volto a um pouco da história anterior. Por que quando acabou o sistema financeiro de saneamento, o que aconteceu? Veja só, se cerceou uma iniciativa que vinha sendo altamente produtiva, que era o quê? Que era treinar e educar as pessoas para bem gerirem os sistemas. Isso o Planasa trouxe. Valorizar a operação, coisa do Planasa. Porque antes quem projetava era engenheiro, planejava era engenheiro, projetava engenheiro, construía engenheiro, e quem operava? Aí faz a Ferrari, aí, vem você aqui pilotar isso. E aí, na primeira curva, você perdia o projeto. Quando eu estava nesse período da minha vida profissional, fazendo diagnóstico de sistemas para fazer assunção de município, eu vi em muitas cidades, inclusive em Franca, na qual estou, tá certo? Um sistema de tratamento de esgoto baseado no processo anaeróbio, concebido lá pelo IMA e feito pelo Paiva Castro. Paiva Castro, que hoje é nome aí de um dos grandes reservatórios, ele morou aqui 3 anos em Franca, ele projetou tudo,
construiu, deu para... Assim, era o antigo DOS, né? A prefeitura operou alguns anos e, como não sabia nem valorizava a operação daquilo, porque aquilo ficava distante da cidade, quando eu cheguei aqui para fazer o inventário, eu encontrei essas obras estão lá até hoje. E perguntei, e por que não está tratando? Ah, não, isso parou lá nos anos 50, ninguém... Só foi Franca que aconteceu isso? Não. Eu tive em várias outras cidades, pelo menos umas 8 cidades, eu vi coisa do tipo. Quer dizer, então, quando você não valoriza a operação, quando você não valoriza a gestão, essa é uma questão crítica no Brasil. E quando você vê o sucesso da Sabesp, qual foi o sucesso da Sabesp? Gestão. Agora, para fazer uma gestão profissional, precisava ter uma decisão do acionista majoritário. Falar, não, é assim que eu quero, vocês podem fazer porque eu confio em vocês. E aí cria aquela cadeia de confiança. Bom, então como é que nós vamos fazer? Aqui está o plano, tal, e pega as pessoas vocacionadas e identificadas com aquele projeto. E foi isso que transformou a Sabesp. Entendeu? Eu não vi isso na iniciativa privada. Eu trabalhei 1 ano e não pedi demissão, porque esquece esse espírito público. Veja só, na iniciativa privada, não é a empresa de saneamento que tem que crescer. O que eu vi é o seguinte, é o grupo que tem que crescer. Percebeu a diferença? Opa! Ali a empresa é como se fosse uma peça de um grande tabuleiro de xadrez. Tá certo? Quer dizer, mais uma peça. Ah, eu tenho um cavalo, eu tenho um bispo, ou seja, eu tenho uma empresa de saneamento, eu tenho uma empresa de construção. Não sei se você sabe. Quando privatiza, né, a empresa de construção é que faz a construção que a empresa de saneamento precisa, sem licitação, ao preço que você quiser. Sacou? Com esse preço que você quer, que a holding decide, você faz sempre o quê? Que o serviço da dívida fique sempre maior do que a receita. É isso que a gente vai ver. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre essa Sabesp, que sempre eu sempre penso no assunto. Uma empresa grande que foi para a Bolsa de Nova York, tem uns sucessos impressionantes em vários espaços, por que a Sabesp não se internacionalizou? Eu sempre penso, quando a gente... Eu tenho empresa, trabalho tenho experiência internacional, e a gente no Brasil passa por problemas econômicos absurdos, né? A nossa economia Então, a gente tem uma resiliência para sobreviver a essas coisas impressionantes. Então, eu fico pensando, por que a Sabesp, que passou por um monte de coisa tenebrosa que a gente da nossa época viu, né, de economia, que as pessoas mais novas nem lembram, né? A gente viu inflação absurda, viu coisa, e a empresa andou. Por que ela não se internacionaliza? Ela tem capacidade técnica, tem gente boa, tem grupo, poderia dominar e começar a fazer serviço na América Latina, que precisa bastante, por exemplo, em lugares como Oriente Médio, precisa de tecnologia de água de monte, né? E a gente tem grupo forte, pessoas bem treinadas. Eu não entendo, por que uma empresa grande, porque precisa de vocação para essas coisas. Por que nunca fez? Você sabe? Veja só, nunca fez, isso é verdade, mas se discutiu muito em fazer. O próprio Ariovaldo dizia que ele precisava ter ativos em dólar, entendeu? Que a gente tinha financiamento em dólar. Então, e ele, para blindar a empresa, ele dizia, a gente precisa internacionalizar a empresa. A Sabesp tinha uma vantagem competitiva que era a seguinte, Heber. Ela sabia trabalhar em cidades de baixa renda e mal distribuída, coisa que o europeu nunca... Eu lembro quando os franceses vieram para cá, eu participei da discussão, claro, do jeito que eu vou te falar aqui. Eu falava, não vai dar certo, porque o Brasil
Diferente da Europa, a renda era mais alta e melhor distribuída. Aqui, a renda não era tão alta e pessimamente distribuída. Então, isso cria uma tensão grande. Outra coisa, tinha que fazer muito investimento, né? A Europa, nem tanto. Por exemplo, eu estive na Inglaterra um período, os caras me mostraram planta do final do século XIX, de rede coletora de esgoto que estava funcionando. Sacou? Quer dizer, aqui não. Você vai ter que fazer tudo isso. Tudo isso. Entendeu? Quer dizer, não. Agora, não que faltasse a vontade. Eu acredito que faltou instrumento institucional, faltou, provavelmente, vamos dizer, outras condições, né, para que isso acontecesse. A Sabesp investiu muito e teve sucesso, tem sucesso até hoje, em fazer parcerias, principalmente depois da edição da lei das PPPs, que foi em 2004. A Sabesp tem dezenas de PPPs. Por exemplo, aqui em Franca foi feito um novo sistema de captação e produção de água na ordem de 300 milhões. Foi feito com alocação de ativos. Sacou? Quer dizer, a Sabesp faz isso, e com muita competência. A Sabesp tem uma competência, por exemplo, em automação enorme, né? Quer dizer, eu mesmo participei na época que eu estava trabalhando aí na diretoria, eu trabalhei com possibilidade de fazer parceria nessa área de automação com o pessoal da Espanha, que tinha interesse nisso, exatamente porque eles tinham um mercado na América Latina, pela facilidade, a tradição da língua. Né? E o que tem é o seguinte, na iniciativa pública, você tem umas amarras que não tem na iniciativa privada. Isso é inquestionável. Por exemplo, na iniciativa privada, eu participei por exemplo, eu estava em Manaus, e eu fui para lá por causa disso, porque só 10% da cidade tinha coleta de esgoto. E eu fui cativado pela seguinte ideia, foi a proposta que fizeram: vamos universalizar, vamos pôr 100% de coleta e tratamento de esgoto. E eu queria encerrar minha carreira dessa forma, trabalhando num projeto desse. No final de 2009, foi apresentado um estudo que mostrava que era necessário um investimento de 3,5 bilhões de reais. Mas bem, e aí, vamos imaginar que se o Conselho de Administração tivesse falado é isso que vai fazer, você contrata a obra, ia contratar a obra, vamos dizer, provavelmente uma empresa do grupo, mas assim, tão fácil desse jeito. Na Sabesp, por exemplo, você contratar uma obra, tá certo? Você tem um ritual que eu não condeno, não. Não condeno, não, tá certo? Tem todo um ritual. Esse é o desafio, por exemplo, de um bom gestor na Sabesp. Ele tem que conhecer esse ritual e planejar muito bem, né? Para quando começar a obra, ela não ter percalço algum. E demora para começar. Por exemplo, para você conseguir fazer uma estação de tratamento de esgoto, você vai demorar aí de 12 a 18 meses só para suprir outorgas, licença, liberação de área, entendeu? Quer dizer, então, na iniciativa privada, você tem um monte de outras vantagens. Eu vi isso. Quer dizer, a gente compra uma empresa de construção e vamos fazer. É assim. O que não quer dizer que não vai ter planejamento, que não vai ter engenharia. Não, vai ter, pode ter. E tem que ter, tá certo? Numa empresa como a Sabesp, ela não consegue. Eu lembro, por exemplo, em 1996, 97, o então secretário, que era o Dr. Hugo, ele fez exatamente isso, né? Vamos expandir os negócios, vamos entrar na parte de resíduos sólidos, vamos fazer aterro sanitário. A ideia era boa, porque a Sabesp tem credibilidade. Você vem aqui no interior, né? No interior, a Sabesp tem credibilidade. Se ela participar de uma reunião, todo mundo, os prefeitos... o que eu falei, é a mesma lógica, por isso que eu falei da expansão, porque a Sabesp tem nome, tem equipe técnica, tem credibilidade, tudo isso aí tem um valor difícil de conseguir. Mas também não
não conseguiu tornar isso realidade, né? Então, precisaria, enfim, fazer uma grande reunião aí, grandes debates, etc., e encontrar um caminho que possibilitasse isso. Eu acho que é por aí mesmo. É por Eu aí também mesmo. acho. Tem muito conhecimento, tem que aproveitar. Deixa eu fazer, nosso tempo está chegando no final. Vou fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade pessoal aqui. Dá uma olhada, tanto que eu li o seu currículo todo, em geral eu resumo o currículo das pessoas, mas você fez curso de Direito, de Filosofia, tem um monte de coisas que não são exatamente técnicos de engenharia, né? E qual foi o motivo? E qual é o uso que a gente faz de coisas que não estão diretamente ligadas à nossa área no dia a dia? Como é que ou por que você fez? Por puro diletantismo ou acaba sendo usado? Não foi diletantismo, não. Filosofia talvez fosse, tanto é que eu fiz mais agora, tá certo? Mas todos os outros cursos foram motivados por questões muito objetivas. Quando eu vim para Franca, eu vi uma coisa assim que eu nunca tinha aprendido na escola. Eu me reunia, por exemplo, com a engenharia uma vez por semana. E eu também fazia projeto. Tinha 2 engenheiros só, pra você ter uma ideia, quando eu vim para cá. O Silveira e eu. Mas vi o seguinte, o que vamos dizer, demandava muito eram questões jurídicas, cara. Questões administrativas. Sim, muito. Foi aí que eu tomei 2 iniciativas. Uma foi fazer um curso de Direito à noite e praticamente fiz tudo em segunda época, porque eu não conseguia ter 75% de frequência. Na época, claro. tinha que trabalhar, tinha que viajar. E, paralelamente, tinha viagem, tinha trabalho, claro. Ligado à Franca, tinha mais 22 cidades, né? Então, tudo nessa fase de ter que fazer. Então, foi por questões bem objetivas. E ao mesmo tempo, você se encanta com essas outras áreas, né? Porque aí uma coisa que eu vi, Everton, é o seguinte: enquanto a nossa área técnica é uma música silenciosa, né? Quando você fala em engenharia, cara, engenharia é um sossego, né? A hora que você calcula, né? Não na hora que você executa, porque aí aí tem gente, mas assim, a engenharia em si, que foi o que me atraiu, eu acho que aí é uma brincadeira minha, mas eu acho que a maioria dos colegas hoje, com tudo isso que a gente ouve aí sobre autismo, eu diria para você o seguinte: na engenharia, na minha época, devia ter muitos, entendeu? Claro. Porque é uma área de conhecimento que você não precisa, né? É uma área linda, né? E, ao mesmo tempo, ingênua, porque ela é simples, né? Ela não é causa e efeito e é tudo muito empírico, descobrir, mais ou menos assim. Você tem que aprender a ler a natureza, interpretar a natureza. É outro mundo. Sem dúvida. Agora, quando você pega, engenha, constrói e vai operar, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí entra as ciências humanas. E foi isso que eu vi. Eu vamos dizer, fui apresentado a isso no dia a dia. E o direito, tudo, você vive num mundo contratualista, cara. Tudo é contrato. Tudo é contrato. Tudo é contrato. Ou formal ou não, é contrato. Então, e você não pode mentir. Então, e você também pode ter a memória, de alguma forma, prejudicada. Então, você tem que escrever tudo e tal. Então, essa foi a razão. Quer dizer, concomitantemente, eu me dediquei a isso, eu podia fazer aqui em Franca. Mas quando veio o Carmiani estimulou demais a questão da gestão. Então, ele abriu assim, quem quisesse fazer curso de gestão financeira, ele deu, gestão de pessoal. Depois ele criou a Universidade Corporativa, foi a primeira universidade corporativa criada no estado de São Paulo, cara, de empresa pública ou privada. Foi o Carmiani que fez isso. Então, ele incentivava demais a parte de... E eu, de alguma forma, eu acabei me apaixonando por administração. Quer dizer, todo aquele... Quando eu fiz o MBA, na verdade, eu fui fazer porque foi anunciado como mestrado profissional. Eu fui fazer em qualidade. Essa era a minha...
minha área de interesse. Por quê? O primeiro laboratório de controle sanitário a ser credenciado, porque tem uma diferença entre certificação e acreditamento, na América Latina foi o de Franca. Nós demoramos 4 anos para fazer isso, tá certo? Então, mas por quê? É gestão, né? E eu vejo o seguinte, não foi o diletantismo, na verdade, foi filosofia que eu fiz agora na pandemia, e porque era como é que chama? Por EAD. Amei fazer, tá certo? Mas, como dizia minha mãe, eu amava a música. Minha mãe falou, mas filho, você tem que arrumar alguma coisa para ganhar a vida. Você trabalha. Isso, exato. Porque ela dizia, ela era muito sábia, ela falou, filho, para você ganhar a vida com isso aí, desde o ginásio eu gostava de história e matemática. Minha mãe achava legal, tudo bem. Mas ela falou, mas você vai fazer escola profissional. Aí eu fazia escola profissional de manhã e de tarde e à noite fazia o ginásio, porque ela dizia o seguinte, com o ginásio você não vai ganhar vida, você tem que ter uma profissão. Isso, de alguma forma, acho que verdade. Né? Mas eu, na verdade, eu fiquei apaixonado por essas duas áreas, sou até hoje. Né? Eu sou apaixonado por engenharia também. Mas tudo isso se conversa. Né? Então, muito, muito legal a sua história. O nosso tempo está infelizmente esgotado, o papo está bom, daria para a gente falar horas. Eu vou te convidar de novo para a gente falar de alguns assuntos específicos, porque o papo está muito bom. Eu peço para você, eu agradeço imensamente sua participação, muito legal sua experiência e sua visão de mundo e passar essa experiência para as pessoas verem. Por favor, faça suas considerações finais para a gente. Bom, Everton, primeiro agradecer a oportunidade dessa conversa extremamente agradável e interessante. Né? O assunto por si é interessante. Né? Muito, muito. Cumprimentar vocês pela criação e manutenção e expansão do Instituto de Água e Sustentabilidade. Então, e trazer outros nomes aí, né, muito mais relevantes do que o meu, como falei aí do Ariovaldo, do Hugo, para contar, e alguns que não vai ter mais oportunidade de falar, porque já estão no outro plano, né? Para contar o que foi, o que é, tá certo? A importância de fazer saneamento de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente, eficaz. Né? E eu encerro dizendo o seguinte, quando você faz isso, eu lembro dos romanos, né? Quer dizer, o Roma dominou o mundo não é porque dava pancada, não. Né? Porque né, as cidades queriam participar da constelação romana porque sabia que ia ter saneamento, ia ter água encanada, ia ter esgoto encanado junto com água de chuva, e tratado, sistema anaeróbio, mas tinha, ou seja, e coleta e afastamento de lixo. Isso é Roma, isso é civilização. Entendeu? Há 2000 anos. Há 2000 anos. 2000 anos, não é só o direito. Quer dizer, o direito é outra criação incrível. Quer dizer, até a Coreia do Sul, o Japão, é o direito romano. Quer dizer, então, eu vejo assim, para você ter governabilidade, você precisa ter algumas coisas que os romanos acreditaram e desenvolveram. O direito, tá certo? Saneamento, porque senão você não governa. Então, eu vejo assim, trazer essas pessoas, que algumas eu citei aí, né? Voltar a trazer o Braga para perguntar para ele, vem cá, você ficou 4 anos como presidente da Sabesp, o que você tem a falar? Entendeu? Quer dizer, porque ele era um expert em recursos hídricos, tá certo? De renome internacional. Mas vem cá, o que você diz aí? Eu tenho certeza que ele vai dizer, eu me apaixonei por isso. Não, ele falou, eu tenho a entrevista dele, você assiste aí, ele falou exatamente isso. Ele é um fã da Sabesp total. Sim, porque é o seguinte, o Everton, eu encerro dizendo o seguinte, quando a gente fazia as primeiras redes de água, tá certo? Naqueles bairros que não tinha nada, e aí você punha um tubo aberto, abria o registro e todo mundo tomava água, assim, se molhava naquela chuva artificial que você criava, né? E aquela criançada que, entendeu?
que a partir daquele momento não ia mais ficar doente por água de má qualidade ou porque... É lindo, é lindo, é lindo. Não é? Então, isso é saneamento. Uma das coisas, por exemplo, quando eu estava trabalhando na Federal, eu podia ter ficado lá, mas não tinha resultado assim. Você entendeu? Trabalhar na universidade muitas vezes era como lançar uma garrafa ao mar, esperar que. E eu tinha um pouco de pressa nesse negócio. Boa metáfora. Entendeu? Quer dizer, assim, vamos ver essa coisa, né? E o saneamento é isso, cara. Ivanson, obrigado, muito legal o papo. Eu vou ver se eu te encontro pessoalmente para a gente tomar um chopinho e estender a conversa aí, que está muito, muito legal. Eu agradeço demais, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de te conhecer aqui no nosso vídeo. Foi um prazer e parabéns pela carreira. Espero que você continue trabalhando e passando conhecimento para todo mundo aí. Muito obrigado, Ivanson. Um abraço. Obrigado. Tchau.